Um assunto do momento é o lockdown, decretado por algumas cidades e até estados para o direito do trabalho, para o dia a dia dos trabalhadores e das empresas. Quais os reflexos do fechamento do comércio para o dia a dia de milhares de empregados e empregadores? Veja, o vídeo de 1 minuto que eu vou gravar é da matéria que eu entendo, direito do trabalho. E mesmo assim tenho dúvidas. No tocante à sua constitucionalidade, né, se prefeitos, governadores podem ou não decretar essas medidas restritas de isolamento e da eficácia sanitária, eu não sei dizer. Não são ligadas ao direito do trabalho. Então a constitucionalidade está sendo discutida lá no Supremo e a eficácia dessas medidas na saúde, na proteção do Covid, eu deixo para os especialistas da área da saúde. Mas no direito do trabalho, pessoal, e eu vou dar o exemplo aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a cidade que eu moro, que eu sou procurador do trabalho há 13 anos, decretou numa terça-feira à tarde, lockdown para quarta. Então nós ficamos sabendo às 11 horas da manhã que no outro dia sequer teria supermercados abertos, né? Então fechou totalmente a cidade que já estava em fase vermelha. Foi, e aqui dando um relato, né, corri ali no supermercado, filas intensas, aquela coisa toda, porque você não sabia, né, como que ia ser, não podia transitar na rua. Então, esse momento de total assim, angústia, tristeza, né, com essas medidas. Mas e o direito do trabalho? Os empregados são colocados em teletrabalho, o trabalho desenvolvido à distância. Esse prefixo tele, telefone, televisão, quer dizer a distância. E aí, se você for ver lá na CLT, o teletrabalho tem uma regulamentação específica que está lá na CLT. Tem que usar aquela... Não, mas peraí, lá na CLT fala que tem que dar um prazo, contrato escrito, parará. Foi decretado lockdown de terça para quarta. Bom, neste caso, pessoal, do teletrabalho, eles são colocados de um dia para o outro, em razão até da imposição dessas medidas de isolamento, medidas sanitárias para conter o avanço do vírus, e aí o ideal é que se flexibilize o teletrabalho, né? Não tem como colocar todos aqueles espaços de tempo e formalidades neste caso. Nós tivemos, sem deixar aqui teórico, uma regulamentação no início da pandemia, chamava MP 927. Essa MP que foi histórica naquela época para regulamentar um período de crise, infelizmente não foi votada pelo Congresso e ela perdeu a vigência. O problema é que a pandemia continuou e se agravou sem legislação. Então, no tocante ao teletrabalho, entendo que aqueles parâmetros de flexibilização, tá, podem ser aplicados ao teletrabalho, até porque não há um prejuízo ao trabalhador. O problema é que nem todas as atividades podem ser colocadas em teletrabalho. Trabalho doméstico, trabalho braçal e tantos outros trabalhos, construção civil, como que fica esses empregados. Esse lapso temporal aqui, vou dar o exemplo de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto está perto aqui de Minas, que foi decretado uma fase que o comércio, tudo ficará fechado por 15 dias. Aqui em Ribeirão foi quase uma semana, né? Então esses dois lugares mais próximos da minha realidade, como que ficam os empregados que não podem trabalhar à distância? Tem muita discussão, né, pessoal, mas tem uma lei que prevê que durante o período da pandemia, a Lei 13.000, eu deixei um materialzinho escrito, para quem quiser ler, mastigadinho, tá? Só acessar, a Lei 13.979 prevê que esses dias da pandemia têm que ser pagos, tá? Então, a empresa deve, conforme a lei, suportar o pagamento desses dias de paralisação. Antes, nós tínhamos o auxílio emergencial. Então, a empresa, nesse período, ela suspendia o contrato ou reduzia a jornada e o governo federal vinha com uma complementação do salário, né? Era o benefício emergencial, o que não há mais. Então, como não tem a complementação, ele fica em casa e a empresa tem que arcar, conforme a lei, este período. Tá legal? Henrique, mas fala para mim
as medidas alternativas que podem ser tomadas. Eu vou discutir todas e eu enumerei aqui 5 medidas para você depois quiser ler. É a concessão de férias individuais ou coletivas. O empregador pode pegar as férias que o empregado já ganhou ou até mesmo as férias proporcionais que ele tem alguns dias e conceder neste momento de lockdown. Tá? Então é possível que seja feita essa medida. Tá? Então, ele já conquistou, tem um período de férias de 30 dias, concede aí os 30 dias, mas ele só tem 15 dias. Não há uma previsão específica de conceder férias proporcionais, mas me parece que neste momento excepcional é uma medida bem razoável. A grande discussão, presta atenção se você distraiu, é a antecipação de férias. Eu vou tratar junto de 2 assuntos bem sérios agora. Antecipar férias que ele não ganhou, ele não tem férias para tirar. Posso antecipar os 30 dias ou o período de lockdown? E antecipar o banco de horas. Ele não trabalhou, eu vou antecipar para ele trabalhar depois. Esses 2 pontos, a antecipação de férias e a antecipação do banco de horas, tinha previsão naquela MP que eu falei no começo do vídeo. A MP não existe mais. Então, se o empregador antecipar férias, que ele não tem, e antecipar banco de horas, que o empregado também não tem, o empregador está fazendo isso com base em quê? Não tem lei. A CLT não prevê essas medidas. A CLT não prevê pandemia. A CLT não prevê lockdown. Então, embora nós estejamos passando em um momento excepcionalíssimo, nós não temos lei para prever antecipação de férias e antecipação de banco de horas. Portanto, meus amigos, o empregador que adotar essa antecipação de férias durante o lockdown ou período de isolamento que a empresa não tem como funcionar, ou antecipar banco de horas, não tem respaldo legal. O Brasil é um país que se pauta pelo princípio da legalidade. Não tem lei, não tem como fazer. 2 pontos aqui. Ninguém mora numa redoma de vidro. Estou contando aqui de Ribeirão Preto que eu tive que correr para comprar leite para o Gabriel. Não tinha na minha casa, corri lá, comprei umas latinhas, tal, porque o supermercado fechou. Né? Só ia ser delivery, aquela coisa e tal. Quando eu estava com Covid, eu pedi delivery de um supermercado, chegou daí 3 dias, ou seja, né? Então tem todas essas coisas que o pai e a mãe fica numa situação, ainda a minha situação é super confortável. Aí quem não tem. Então, tudo isso, ninguém mora né? A hora que nós olhamos aqui, não pode, com força de lei. Não tem lei, o governo federal não fez outra MP, o Congresso não apreciou a MP que tinha, não tinha um acordo na época político e tal, foi muito rápido e tal. Então não tem. O que as empresas podem fazer para um acordo coletivo? O sindicato tem condições, junto com a empresa, de regulamentar esse período. Eu vi um pequeno comerciante no jornal em Minas falando assim, eu antecipei férias, eu dei férias durante o lockdown, porque lá foi, acho que 15 ou 20 dias, né? Eu dei férias. Ele antecipou férias. E aí? É seguro juridicamente? Não. Nós não sabemos como os juízes e juízas do trabalho no futuro vão se comportar com relação a isso. Num período excepcionalíssimo, é possível fazer uma antecipação. Pagou as férias, para ele ficar em casa e depois ele vai ter que trabalhar alguns anos sem férias. E aí, vai poder ou não vai? É razoável na sua opinião ou não? Né? Então, eu consultei aqui antes desse vídeo vários colegas juízes, professores, vários colegas procuradores, até para a gente pensar quais as medidas que podem ser tomadas. E todos falaram, olha, mas não tem lei. Então não tem lei, você não pode inovar o ordenamento jurídico, porque só pode fazer isso, quem pode fazer isso, é um poder constituído, que é o legislativo ou o poder executivo via medida provisória. E a medida provisória foi feita exatamente para esses momentos excepcionais de guerra, de pandemia e assim por diante. Pessoal, e se houver dispensa? Infelizmente nós estamos vendo aí várias empresas fechando e dispensa. Até gravei recentemente sobre dispensa em massa, né? Tá no canal do YouTube, se você quiser ver os vídeos, estão lá. A dispensa por força maior, as verbas rescisórias são reduzidas. Paga-se 20%,
do FGTS, então não paga a indenização de 40, paga pela metade. E o aviso prévio, para muitos autores até prevalece, né? Eu entendo que tem que pagar o aviso prévio, porque não tem lei prevendo que não precisa pagar. Né? Então, pode ou não pagar o aviso prévio a depender do autor que você adota. Tá legal? Eu queria encerrar aqui esse vídeo de lockdown, falando que é muito difícil o período que a gente está vivendo, e mais difícil ainda para algumas famílias, né, milhares de famílias, que infelizmente nós não temos uma regulamentação. Aqui precisava de uma regulamentação para evitar que milhares e milhares de trabalhadores fossem dispensados, para evitar milhares e milhares e milhares de ações judiciais em sentidos conflitantes, porque um juiz vai dar, o outro não, porque não tem lei. Então vai da cabeça de cada um amanhã. Ah, mas não tinha lei prevendo. Ah, não, mas eu acho que era razoável e tal. Né? Tem um juiz aqui próximo, eu conversei com ele antes de gravar esse vídeo, falou, cara, eu acho bem razoável. Falei, mas não tem lei? Ele falou, mas o momento é excepcional. Um outro colega virou e falou assim, cara, se não tem lei, não pode se inovar. Falei, mas se não... Ele falou, não pode inovar, não tem outra saída se não tem lei. Então nós vamos ter essa discussão de ideias, só que vai ser decisões judiciais, até lá, até vir para TRT, TST, Supremo. Então falta uma medida provisória para regulamentar esse período excepcional de lockdown, isolamento, né, benefício emergencial. As empresas vão suportar vários períodos sem trabalhar, sem abrir as portas, né? Então, porque é fácil chegar aqui, não, a empresa tem que pagar, é período de, isso aí chama interrupção do contrato de trabalho. É período de interrupção do contrato de trabalho. E aí, paga. Mas ela não está tendo renda. Né? Então, diante desse cenário em que não tem uma solução, se eu chegar aqui e falar assim, olha, a empresa e os trabalhadores devem fazer assim, porque está na lei, a gente não pode sair na rua. O supermercado não está aberto. Não tem escola. Você quer um período mais excepcional do que esse? Precisamos de uma legislação na área trabalhista para regulamentar desde o básico. Férias, férias, compensação, se pode ou não. Né? Pode ou não pode? Como que faz? O sindicato pode prever isso como suspensão do contrato? Não pode? Né? Então, tantas medidas urgentes precisam ser tomadas na nossa área trabalhista. Esse meu vídeo foi difícil de gravar, até porque hoje você falar de lockdown, você atrai paixões, né? Alguns que falam que são totalmente contrários, outros falam que é a única saída. Né? E aqui foi só uma análise de um professor de Direito do Trabalho que não tem uma saída segura para esse momento. Né, sobretudo desses trabalhadores que não podem trabalhar à distância, construção civil, domésticos e tantos outros. Tá. É isso aí.